Alexandre, tivemos uma pergunta aqui, vou ler para você. Queria saber com você sobre a perda de umidade, se tem um percentual de perda por dia que seria ideal em cada idade. O que você poderia nos falar sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que a perda de peso ela tem que estar ligada a um processo metabólico, fisiológico, né? A quebra da glicose, que eu tenho uma molécula de CO2, faço a quebra da glicose e eu tenho ali como resíduo 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de H2O. Isso são resíduo metabólico ali quando a respiração é anaeróbica e a formação de 38 ATPs que vou estar usando aí durante o desenvolvimento embrionário, né? O ideal é que eu coloque para fora esse excedente, esse resíduo aí do metabolismo embrionário, né? Se no início da incubação eu tiver uma troca de ar excessiva na máquina e tiver perdendo muito peso no início, eu estou desidratando, né? No caso, eu não estou tirando somente o resíduo metabólico que eu gerei durante essa fisiologia do processo aí. Né? Então, quando eu estou desidratando, eu estou perdendo qualidade. Isso aí lá na frente também tem um processo de hidrólise, eu vou também estar usando água. Né? Então, é legal que eu tire para fora realmente o que eu estou gerando de resíduo. Né? No início da incubação, a vantagem está em eu manter uma umidade alta e assim manter também uma homogeneização entre os ovos, né? Que ali a umidade alta funciona como um condutor térmico ali. E aproveitar também a concentração de CO2 no início, né? Então, depois a gente pode falar até um pouco mais sobre níveis de CO2, mas o ideal seria estar nessa fase inicial aproveitando isso aí. Essa fase, na verdade, eu particularmente acho que bastante gente divide o desenvolvimento embrionário em 3 etapas, né? Uma fase de divisão celular, a fase de desenvolvimento e crescimento. No início você tem pouca massa e muito líquido, né? Muito mais fácil você perder líquido com uma renovação de ar excessiva, você acaba perdendo líquido e desidratando. Quando você tem um embrião já mais formado, você tem um pouco mais de massa, você tem mais facilidade de perder peso, até porque a formação dessas moléculas que são resíduo metabólico já não vai ser não vai estar por uma via ali anaeróbica, ali já vai estar com uma via oxidativa, onde eu tenho uma maior formação de ATP, né? Então eu tenho um metabolismo mais acelerado, eu tenho mais massa, eu tenho uma temperatura maior e melhor dentro do ovo, então tem uma pressão também diferenciada dentro do ovo, e aí a partir daí eu tenho mais facilidade de estar expulsando para fora esses resíduos também. Então e outra também é que você vai estar tirando o cálcio da casca, então você também já mexe um pouco ali na porosidade, né, que você tem de casca, então isso aí vai facilitando a sua troca com o ambiente. Mas assim, a princípio eu diria assim que de 0 a 6 dias você estando perdendo aí em torno de 3,5% aí, eu acho que seria aí um nível que você está perdendo aceitável dentro desse processo que a gente estamos falando. Mas no final você tem um pouco mais de facilidade, né, partindo de 7, 8 dias para frente, aí, que você já tem uma divisão ali da fase de desenvolvimento para crescimento já, né, então você acelera bem o metabolismo, você tem uma facilidade de perda de peso ali. E no final ali você está gerando em torno de 11% de perda, aí, 12%, né? Uma perda mínima aceitável aí, acho que seria em torno de 10%, seria uma perda mínima aceitável, né, para uma máquina de estágio único, né, que você tem um controle bem efetivo em cima disso aí. Até, sei lá, 11,5%, 12% é um nível que se trabalha que você não tem tanta discrepância nisso aí. Mas o legal de você estar fazendo essa dosagem de perda que você tem aí, seria você fazer um acompanhamento disso aí, e lá no final você fazer uma ideia de consumo de saco vitelino que você teve, uma ideia de informação de embrião que você teve no final, como é que está o seu neonato ali no final, né? Como é que ele saiu, qual que foi a qualidade dele, né? Se você tem uma baixa perda de peso,
você tem ali uma picagem de câmara descompassada, você tem um líquido de resíduo amniótico, você tem ali uma morte por asfixia, né? Esses líquidos, esses resíduos, quando ele faz o internal pipping, ali ele acaba sendo asfixiado por um excesso de líquido, né? Então tudo isso tá ligado a uma perda de peso aí ideal, né? Na máquina de estágio múltiplo já você perde um pouco mais. Por que você perde um pouco mais? Porque você tem uma abertura maior do início ao final, né? O embrião, de certa forma, ele tá suscetível a uma troca de ar maior, né? Porque você tem várias idades de ovos ali, você não pode deixar um damper mais fechado, você aumenta muito o nível de CO2 para um embrião, para um feto que está no final do processo, também não é legal, né? Você acaba tendo um aumento de CO2, você acaba tendo uma dificuldade em absorção de O2, no final você precisa que esse negócio seja bem equilibrado ali, né? Então, na estágio único, na estágio múltiplo, aliás, você leva aí uma perda entre 13% até 14% aí, que seria num processo natural normal aí, né? Lógico, sempre vendo ali a qualidade do final do seu pintinho. Legal. Tem um outro questionamento aqui também, sobre qual que é a umidade mínima que a incubadora pode trabalhar, numa perda de peso que a incubadora pode ter aí no processo. Você trabalhar, é que assim, depende muito do lote. Uma máquina estágio único, se você tem um lote mais velho, casca mais porosa, você tem que perder um pouco mais de peso, mas também tem uma facilidade de perda de peso por casca, até pela condição de casca. Isso varia muito de lote para lote, de gravidade específica para gravidade específica. Você tem uma casca mais selada, uma casca menos selada, isso influi muito, né? Mas assim, de modo geral, no início a intenção é que você nem tenha um controle muito efetivo em cima da umidade, mas sim dentro de uma temperatura, né? Na verdade, no início eu preciso exclusivamente de uma temperatura, a umidade, você nem se controla no início, né? Mas da parte final, parte intermediária para final, aí sim, você tende a ter uma perda um pouco maior de peso, né? Mas eu acredito que assim, dependendo da qualidade do ovo que você tem, né, dentro de uma qualidade normal, numa máquina de estágio único, a partir do momento que você começa a fazer a abertura de máquina aí, você vai começar aí em torno de 86 no início de abertura aí, e vai terminar com 80, temperatura de bulbo úmido no caso, né? Graus Fahrenheit. Eu acho que aí seria o ideal dentro de uma qualidade legal de ovo, né? Dentro de uma gravidade específica legal, dentro de uma qualidade legal e, lógico, acompanhando essa perda aí no final e vendo ali numa transferência como é que está o seu feto ali na transferência, né? Feto porque já tem a característica dele, mas ver ali se eu não tenho muito acúmulo de líquido, ver ali se ele está com espaço de câmara legal, se ele está na posição legal, se está na posição ideal, né? Cabeça debaixo da asa, bonitinho, já fez o internal pipping ou não. Tudo isso tem a ver com temperatura e, lógico, também com umidade, né? A formação com temperatura e esse resíduo de líquido ali também está ligado um pouco à umidade. Se você dificultar essa perda, manter a máquina muito fechada e essa concentração de água no ar, inibir essa troca que você precisa fazer com o ambiente, vai ter uma dificuldade de troca. É que nem uma roupa quando você põe no varal. Se o ar está saturado ali dentro, demora mais para secar. Se eu estou pondo para fora essa molécula de água e eu não tenho quem faça essa varredura, quem facilite essa expulsão, fica mais complicado a minha expulsão dessa molécula para fora da casca, né? E isso lá no final vai gerar uma má qualidade, uma picagem descompassada, uma quantidade maior de resíduo. Tudo isso tem a ver com a qualidade final do seu produto, né? Beleza. E uma última pergunta. Qual seria o mínimo que eu poderia ter de perda de peso nos ovos? Que não vai afetar o meu embrião, que não vai afetar a minha qualidade do pintinho?
Olha, bom, a gente acompanhou bastante o nascimento junto aí em estágio único e a gente já teve perda em torno de 10% aí, que a gente até achava que era uma perca baixa, né? Uma perda de peso baixa a princípio, mas com qualidade. Em torno de 10% é uma perda que, não, ao meu ver, não tive problema. Ok. Legal. Espero ter respondido aí as questões aí. Um abraço. A nossa equipe aí. Acesse o nosso canal no YouTube aí, o nosso site, nosso Face lá, dá um joinha lá e muito obrigado. Até mais.